do segundo ano, beleza? Sou o professor Marcos Henrique, professor de História, e hoje vamos falar sobre a ditadura militar no Brasil. Tranquilo? É bom lembrar que o Brasil, no período de 1964 a 1985, a famosa ditadura militar, não foi o único período em que o Brasil viveu uma ditadura. Lembrando que durante a Era Vargas, de 1937 a 1945, o Brasil viveu também um Estado Novo, que foi uma ditadura civil de Getúlio Vargas. Beleza? Vamos aqui. Olha só, para a gente compreender um pouquinho, o golpe militar de 1964 acontece dentro do contexto da Guerra Fria, dentro do contexto de governos populistas. João Goulart, que era o presidente do Brasil, tinha ideias reformistas, e essas ideias criava uma certa intranquilidade, uma certa tensão das elites brasileiras, dos grupos industriais, dos ricos fazendeiros e até mesmo dos Estados Unidos, que temia que essas ideias fossem muito revolucionárias a ponto de gerar uma revolução socialista no Brasil. Então, a partir desse temor, cria-se um movimento dentro do Brasil para fortalecer, junto aos militares, a intervenção dos militares na política brasileira. E isso acontece, e quando isso acontece, o Brasil passa a ver a ditadura militar. A gente vai ter como característica de uma ditadura militar a censura, a limitação da atuação política, a suspensão dos direitos e liberdades individuais, ou seja, você não pode fazer ou dizer o que pensa, você agora tem que ser regido pelo que determina os governantes autoritários e militares. Tá? Perseguição política e controle sobre a imprensa. Tudo que passava na imprensa agora, a partir da ditadura militar, é controlado pelos militares, portanto, existe uma censura prévia, músicas, filmes, livros, novelas, o que vocês imaginarem, tinha que passar primeiro pela autorização dos militares. Tá? Bom, a gente vai ter logo nos primeiros momentos da ditadura militar no Brasil, uma divisão entre os próprios militares. São duas correntes de pensamentos diferentes entre os militares que assumiram o poder no Brasil. O golpe se consolidou no decorrer do ano de 1964, mas duas correntes disputavam o poder ali entre os militares para ver quem iria assumir o Brasil. Era a corrente que nós chamamos de ala branda, ou seja, eram aqueles que queriam assumir o Brasil, organizar, garantir que o Brasil não caísse nas mãos socialistas, mas devolver novamente o Brasil aos civis e assim o Brasil voltasse a um país democrático. E tinha a ala chamada de linha dura. Esses militares, eles defendiam que o regime deveria ser rígido, rigoroso e continuado, deveria utilizar da violência a todo custo, porque o uso da violência iria fazer com que os grupos que não obedeciam à sociedade fossem obedecer através da chibata, beleza? Uma linguagem mais popular e aqui, né, fotos daquele período. Inicialmente, formou-se uma junta, o Comando Supremo da Revolução, que é uma junta dos maiores oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica, tá? Formado pelos três aqui, que começaram a governar o Brasil até estabelecer que um deveria ser o presidente do Brasil, dessas autoridades das Forças Armadas. E o presidente escolhido o militar escolhido foi o general Humberto Castelo Branco, cearense, tá? E assumiu o Brasil na condição de ditador. Primeiro ato dos militares foi o ato institucional número 1, que estabelecia eleição indireta para presidente da República, direito de cassar mandatos e suspender direitos políticos. Cassar mandatos, pessoal, é tirar o direito da democracia. Porque quando as pessoas, muitas pessoas não têm dimensão da importância do voto, mas quando a gente vota em alguém, aquela pessoa representa a sociedade em que nós vivemos. Portanto, ela é uma representação do povo, é legítimo. Se o político é um mau político, então nós temos que rever nossos conceitos sobre política e não votar em quem não é um bom político, porque a gente dá direito a eles. Então, tirar o direito dos políticos é tirar o direito do povo. Entenderam? Então, caçar mandatos aqui nos militares, eles iam caçando os mandatos justamente de quem não concordava com os militares.
tornando com que a sociedade ficasse sempre favorável ao que eles queriam. Por isso que a ditadura foi contundente e foi extremamente negativa para o Brasil. Muita gente acha que foi um período de prosperidade, mas não havia prosperidade. De fato, o que não havia era informação, porque os militares só deixavam circular as informações que eram do interesse deles. Ok? Então esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi o momento que Castelo Branco passou a governar o Brasil, e ele estabeleceu 3 atos institucionais. O ato institucional número 2, que determinava a extinção de todos os partidos, quando ele acabou todos os partidos, e aí, obviamente, caracterizava realmente o regime totalitário, ditatorial. Mas para dar um ar de que essa ditadura não era tão forte, ele permitiu a existência de apenas 2 partidos. O Arena, que era o partido dos militares, e o MDB. E o MDB, que depois passou a ser o PMDB e hoje voltou a ser o MDB, que era um partido que era uma oposição, mas era uma oposição branda, que não falava mal dos militares e tal, era uma coisa mais leve, beleza? O ato institucional número 3, que estabelecia eleições indiretas para os governadores do Estado, fazendo com que o processo eleitoral do governo do Estado fosse parecido com o da presidência do Brasil, e isso favorecia os militares que coagiam os políticos que não votassem naqueles governadores do interesse dos militares. Tá? E o ato institucional número 4, que determinava a elaboração de uma nova Constituição com os interesses dos militares. Essa nova Constituição foi elaborada em 1967 e ela acabava com os direitos individuais do cidadão. Tá? Aqui algumas imagens, né? O presidente Castelo Branco, aqui a atuação nas ruas. Não precisava você ser de esquerda ou admirador do comunismo ou do socialismo. Bastava você ser defensor da liberdade e da democracia para você apanhar e ser preso, e muitas vezes torturado e às vezes sumir, porque muitas pessoas sumiram nessa época por conta da sua forma de pensar. Tá? Aqui, ó. O próximo presidente militar também foi aqui o Costa e Silva. Esse presidente era diferente de Castelo Branco, essa era a linha dura, tá? E ele aumentou a pressão sobre o governo, ele enrijeceu o regime militar, e durante o governo de Costa e Silva surgiram os grupos armados para tentar libertar o Brasil da ditadura. Tá? Surgiu o MR8 e muitos outros movimentos. Foi nesse momento em que o Brasil, esses grupos armados, para poder capitanear dinheiro, para poder adquirir dinheiro, para poder patrocinar a sua luta, assaltavam bancos, sequestraram um embaixador dos Estados Unidos e tal, conseguiram libertar vários presos políticos. Foi um período de muita turbulência nesse período durante o governo de Costa e Silva. Tá? O ato institucional número 5, estabelecido pelo presidente Costa e Silva, foi o ato institucional mais truculento da história. A gente deixou ele separado aqui, e aqui mostra uma charge, aqui um militar e um homem aqui pendurado numa tortura que ficou conhecida como pau de arara, onde a pessoa era colocada despida, pendurada, e eles davam um choque nos testículos e surravam a pessoa com chicotes de couro, tá? E jogavam água gelada. Era uma tortura, além das torturas psicológicas em quem não atendia aos interesses dos militares. Tá certo? O AI-5 se tornou mais contundente porque permitia caçar mandatos, demitir e remover juízes. Então o judiciário passou a existir para atender os interesses dos militares, decretar o estado de sítio e retirou o direito de habeas corpus. O que é isso? O habeas corpus é uma garantia em que o cidadão, o indivíduo honesto e tal, ele não vai ser preso injustamente. Agora, quando se retira o habeas corpus, acaba o direito do indivíduo, do cidadão, diante da sociedade. Tá? E julgamento por tribunais militares. Se os tribunais eram dos militares, todos aqueles que eram contra os militares, obviamente já teria o veredito. Né? Aqui a marca daquele AI-5, e a gente vai para o outro presidente, que é um presidente que esse foi ainda mais cruel do que Costa e Silva, o presidente Emílio Garrastazu Médici. O nome dele é esse mesmo, Garrastazu. Tá? Presidente Médici. Muitas escolas de Fortaleza têm esse nome, e não só de Fortaleza, mas de vários lugares no Brasil. Tá? Durante o governo Médici, o Brasil passou a ver uma onda de prosperidade. Essa prosperidade ficou conhecida como
o milagre econômico, a economia brasileira passou a crescer de 8% a 10% ao ano, a níveis parecidos com o que hoje nós temos da China. Então o Brasil, esse crescimento econômico fez os militares utilizarem isso como propaganda política dos militares, como criando slogans como Brasil, ame ou deixe, ninguém segura esse país. Foram slogans criados nessa época para valorizar os militares. Durante esse período, em 1970, aconteceu no esporte o tricampeonato mundial de futebol para o Brasil. O Brasil foi tricampeão mundial de futebol, e o presidente Médici utilizou o futebol como propaganda política, dizendo para a população em rede nacional: quando os militares estão no poder, até o futebol melhora. Então, toda essa criação ideológica de que o Brasil ia bem com os militares era para justificar a manutenção desses militares no poder. O professor, e o crescimento econômico? Aqui, ó, só um exemplo que eu coloquei aqui em forma de uma imagem. A Transamazônica, ainda hoje essa estrada não está feita, mas ela foi iniciada na época dos militares. Porque os militares, esse milagre econômico aconteceu devido aos grandes empréstimos internacionais, ao Fundo Monetário Internacional, FMI, e investimento em grandes obras públicas, obras faraônicas, que muitas delas nunca conseguiram cumprir a sua função de fato, como a Transamazônica. Resultado do final do governo dos militares é que o Brasil está endividado, tendo que pagar dívidas altíssimas, juros altíssimos ao Banco Mundial ou ao Fundo Monetário Internacional. Beleza? Importante falar aqui, o movimento artístico também se posicionou contra os militares, ficou conhecido como arte engajada, e eu coloquei aqui algumas imagens aqui, as mulheres do cinema, tá? Aqui o grupo Tropicália, os Novos Baianos, e aí eu coloquei uma imagem fazendo um contraponto. Se você olhar aqui, pessoal, isso aqui é a imagem do Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderlei. Eles eram contestadores do sistema? Não, esses faziam o iê. Esses aqui, eles, apesar de usarem roupa, cabelos longos, usar pulseiras e tal, eles não contestavam o regime. Isso fez com que muitas vezes eles fossem mal vistos pelos colegas, porque sabiam que muitos cantores tinham suas músicas censuradas e tinham que fugir do Brasil. Foi o caso de Raul Seixas, Caetano, Gilberto Gil, tá? Enfim, beleza? Então houve um processo aí, e cabe destacar aqui desse processo de cultura de contestação, o cinema novo, tá? Que era uma câmera nas mãos mostrando a realidade nua e crua do que acontecia no nosso país. Bom, e enfim, o governo que vai começar a promover uma transição, né? Que é o governo de Ernesto Geisel, que ele começa a promover a transição, e o governo de Geisel vai ter como característica aí a crise do petróleo, o mundo vencendo a crise do petróleo, e o desenvolvimento do programa ProAlco. Depois do governo Geisel, vem o governo João Figueiredo, que marca o fim da ditadura militar. Foi durante o governo Figueiredo que houve a anistia, o perdão às pessoas que foram mandadas embora do Brasil durante a ditadura. Essas pessoas podiam voltar para viver no Brasil, os brasileiros, e também ocorre a liberação da criação de partidos políticos. Com isso, pessoal, já dava sinais de que a democracia estava voltando. E em 1984 ocorreu uma grande manifestação chamada Direta Já, e o movimento das Diretas Já era em prol do retorno da democracia ao Brasil. Apesar de toda manifestação, apesar dos militares não conseguirem mais segurar essa onda democrática que existia, até porque os Estados Unidos já não tinham mais interesse na ditadura no Brasil, os militares não aprovaram a eleição direta, mas em 1985 a eleição aconteceu sem nenhum representante militar, ou seja, eram apenas 2 presidentes civis concorrendo à presidência. Um era Paulo Maluf e o outro Tancredo Neves. Paulo Maluf representando o Arena, representando os militares, mas ele não era militar, era um civil. E Tancredo Neves, representante do MDB. Ou seja, de uma forma ou de outra, o Brasil sairia das mãos dos militares
e chegaria às mãos dos civis. E aí, em 1985, eleito Tancredo Neves presidente do Brasil, acaba a ditadura militar e começamos uma nova fase da história chamada Nova República. Beleza, galera? Essa foi a nossa aula sobre a ditadura militar. Um forte abraço para você. Leia o material do SAI. Beleza? Valeu, galera. Fui. Tchau.